Olá, amigos do canal! Sejam bem-vindos! E, por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Olá a todos! Esta é uma história verdadeira que vivenciei pessoalmente. Isso aconteceu no ano passado, no início do verão. Eu estava com minha mãe, indo para a fazenda da minha avó para visitá-la em um fim de semana. Para se ter uma ideia, ela mora em uma fazenda no interior, bem no pé de uma montanha na zona rural da Carolina do Sul. É uma área muito rural e isolada, portanto as estradas são mal conservadas e mal tem largura suficiente para 2 carros passarem um pelo outro. As casas também estão espalhadas e afastadas da estrada pela linha das árvores, de modo que há muito pouca luz ambiente além dos faróis dos carros. Minha mãe e eu estávamos dirigindo, ela no banco do motorista e eu no do passageiro. Era por volta das 11 da noite e estávamos a cerca de 15 minutos da casa da minha avó, no meio da mata, com o rádio quase no silencioso. Entramos em um trecho reto da estrada em uma área muito arborizada e, de repente, um borrão de uma criatura surge do outro lado da estrada, bem no limite dos nossos faróis. Ela estava se movendo muito rápido, mas tanto eu quanto minha mãe conseguimos dar uma boa olhada nela e ambos concordamos com o que vimos. Era uma criatura bastante grande, mais ou menos do tamanho de uma pessoa ou maior. Nenhum de nós conseguiu distinguir a cabeça, mas ambos nos lembramos de que parecia ter um corpo segmentado. Palavras da minha mãe, como se estivesse magro e sua caixa torácica estivesse aparecendo. O reflexo da luz dificultou minha identificação da cor, mas minha mãe disse que se lembrava de ele ser escuro e que não via pelo ou cabelo. Ele tinha membros longos e, ao atravessar a rua, não corria como um cachorro ou cavalo, com as 4 patas. A melhor palavra para descrevê-lo seria galopando, usando os membros dianteiros para se locomover, e ele estava se movendo consideravelmente rápido. Nós dissemos algo como, "Que diabos é isso?", quando ele passou na nossa frente. Quando chegamos ao local onde ele havia cruzado, virei-me para olhá-lo no momento em que ele chegou ao outro lado da estrada e saiu de nossos faróis. E juro por minha vida, ele se levantou e correu. Não como um cachorro se levantando em suas patas traseiras. Era definitivamente bípede. Imediatamente gritei que ele havia se levantado e nós começamos a ficar nervosos. Sinceramente, eu teria pensado que estava ficando louco se não tivesse outra pessoa no carro comigo. Minha mãe sempre foi uma pessoa bastante equilibrada e não supersticiosa, mas ela estava muito nervosa e me fez concordar em não contar à minha avó para evitar assustá-la, o que me fez reconhecer a seriedade do assunto. Também devo mencionar que, aparentemente, houve uma série de ataques a gado e cavalos na região, na época em que isso aconteceu. As pessoas estavam dizendo que encontraram cercas de arame rasgadas e seus animais atacados. Não acho que nenhum tenha morrido, mas se bem me lembro, alguns cavalos ficaram gravemente feridos. Houve alguns outros casos estranhos na área, mas essa foi minha experiência pessoal. Meu nome é Joe, e em uma noite de outono, meu amigo e eu nos encontramos em meio a uma noite de aventuras na mata fechada. Em sua cabana, uma casa estilo chalé, sem vizinhos por quilômetros, decidimos nos envolver em uma atividade arrepiante, brincar com um tabuleiro Ouija. Era algo entre 11h30, e a escuridão nos envolveu enquanto nos reuníamos em torno do tabuleiro, buscando contato com o sobrenatural. Para nosso espanto, a prancheta do tabuleiro Ouija escreveu o nome Austin, o namorado da amiga que eu estava visitando. A atmosfera ficou tensa quando perguntamos ao espírito o que ele desejava. A cada letra meticulosamente revelada, nossa inquietação aumentava. O quadro transmitia uma mensagem assustadora. Ele queria matar Austin. "Morra", dizia, causando arrepios em nossas espinhas. O medo nos envolveu e concluímos a sessão às pressas, despedindo-nos. O encontro perturbador nos deixou com vontade de ter mais experiências sobrenaturais, e nossa curiosidade levou a melhor. Elaboramos um plano para nos comunicarmos com mais espíritos, colocando uma mensagem de papel sob a porta de um cômodo desocupado da casa. A expectativa aumentava à medida que esperávamos uma resposta. Para nossa surpresa, recebemos uma resposta. A mensagem falava de uma profunda hostilidade contra nosso amigo Austin. Alarmados com essa revelação, recorremos a rituais de limpeza,
em uma tentativa desesperada de livrar a casa da energia malévola que a assolava. Por volta das 3h15 ou 3h30 da manhã, tomei a decisão de deixar a casa perturbadora para trás. Meu amigo me acompanhou até o carro que estava estacionado, a cerca de 6 metros de distância da varanda da casa aterrorizante. Já na estrada, dirigindo há algum tempo, meu celular toca. Era meu amigo. Sua voz trêmula perguntou se eu já havia partido, ao que respondi: sim, já estou fora há algum tempo. Já estou a 4 quilômetros da estrada. Para meu choque total, meu amigo começou a me informar que podia ouvir claramente minha voz do lado de fora da porta da frente, implorando para que me deixassem entrar. Em um estado de confusão e descrença, levantei meu telefone para revelar que eu estava de fato em meu carro no cruzamento, longe da cena sinistra. Em uma tentativa de validar suas afirmações, eles posicionaram o telefone perto da porta da frente, permitindo que eu ouvisse uma imitação perturbadora da minha própria voz emanando do outro lado. A voz pedia insistentemente para entrar, citando um perigo iminente à espreita do lado de fora, dizendo que havia um monstro lá fora e que ele iria me pegar. Cheios de apreensão, meus amigos se recusaram terminantemente a abrir a porta. No entanto, a voz imitada ficou cada vez mais agressiva e ameaçadora. De repente, vários gritos estridentes irromperam, ecoando pelo ar, como se várias entidades tivessem sido liberadas, quase como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. A voz enganosa então recorreu a uma tática sinistra, tentando atrair meus amigos para a floresta sinistra, imitando minha voz e pedindo ajuda. Fiquei sentado em meu carro, paralisado de medo, enquanto ouvia, impotente, toda a conversa de arrepiar os cabelos pelo sistema de som do meu veículo. A terrível provação deixou uma marca permanente em nossas almas, uma lembrança arrepiante das forças de outro mundo que aparentemente nos atacaram naquela noite. A floresta, antes um lugar de beleza serena, agora escondia um mal que desafiava a compreensão. Juramos nunca mais nos envolver com o ocultismo, para sempre assombrados pelos eventos sinistros que ocorreram naquela cabana desolada na floresta. Eu estava acampando no meio do nada em Washington, perto do Monte Rainier. Não era um acampamento oficial, mas estava bem no meio da floresta, onde eu não esperaria outro ser humano por quilômetros. Certa noite, acordei e ouvi algo. Abri minha barraca e havia um homem sentado onde minha fogueira estava, bem do lado de fora da barraca. Nada particularmente digno de nota sobre o homem. Apenas um cara de aparência normal sentado a alguns metros da minha barraca. Sem bolsa ou mochila, ou qualquer coisa com ele. Apenas um homem. Ele me viu abrir a barraca. Seus olhos ficaram enormes, como se tivesse visto um fantasma, e foi embora. Isso me abalou muito, mas no dia seguinte, consegui esquecer o fato razoavelmente bem, depois de considerá-lo apenas um acontecimento estranho, e um cara que provavelmente estava drogado ou algo assim, e que de alguma forma tinha conseguido montar um acampamento coincidentemente não muito longe do meu. Então, 2 dias depois disso, e a uma distância de 20 quilômetros em direções totalmente aleatórias, que ninguém poderia tomar o mesmo caminho por acidente, eu estava sentado perto da fogueira naquela noite e comecei a ouvir barulhos que me convenci cada vez mais de que era uma pessoa. Eu os chamei e na escuridão alguém disse: "Você sabe como chegar ao Bells Canyon?" Eu disse que não, acho que esse lugar nem existe. Eles continuaram falando fora da minha linha de visão. Tentei vê-los com minha lanterna, mas eles gritaram: "Mire para longe." E, meio assustado e sem querer irritar uma pessoa potencialmente louca, eu o fiz. Depois de uns 15 minutos em que eu estava muito assustado, e eles conversavam e faziam perguntas completamente aleatórias na escuridão, parecia que a voz tinha se aproximado. Então, eu acendi minha luz naquela direção novamente, e era o mesmo cara que tinha estado do lado de fora da minha barraca 2 noites antes. Ele tinha que ter me seguido por quase 20 quilômetros em 2 dias, porque não há como ele ter ido parar acidentalmente no mesmo lugar, por mais vasta que seja a região selvagem. De jeito nenhum. Assim que minha luz o atingiu, ele fugiu novamente. Comecei a persegui-lo, mas não queria me perder na selva no escuro, então parei rapidamente depois de provavelmente apenas 30 metros. Esse não podia ser descartado, pois a única maneira de ele estar nos 2 lugares era especificamente se estivesse me seguindo. Decidi que a viagem havia terminado logo pela manhã e voltei a caminhar durante 3 dias, sempre dobrando a trilha.
tentando desviar qualquer pessoa que estivesse me seguindo e, ocasionalmente, me escondendo e esperando para ver se ele viria me seguir. Realmente não consigo descrever como foi aterrorizante sentir que estava sendo caçado na floresta, ter que pensar em coisas que eu poderia fazer para evitar ser assassinado. Na primeira noite de caminhada, ouvi 2 vezes o que parecia ser uma pessoa andando em círculos do lado de fora da minha barraca. Mas quando criei coragem para olhar, ninguém estava lá. Na segunda noite, ouvi o que, a princípio, pensei ser um animal fazendo barulhos à distância, mas aos poucos, decidi que parecia mais um humano fazendo chamadas de animais, mas poderia ter sido realmente um animal, mas não vi o homem novamente. Mas realmente parecia uma pessoa fazendo barulhos de uivos. Eu literalmente quase chorei quando finalmente voltei para o carro. O alívio foi tão grande. Até hoje, provavelmente foi a experiência mais aterrorizante que já tive. Não tenho ideia de quem era o cara ou quais eram suas intenções, e não tenho como obter uma explicação. Mas realmente não consigo explicar como foram alguns dias aterrorizantes. Isso aconteceu há muito, muito tempo. Portanto, espero que minha memória esteja intacta e que eu esteja contando a história de forma quase exata de como ela aconteceu. Embora tenha nascido e crescido no meio oeste americano, fui morar na costa oeste depois de concluir o ensino médio. Eu era uma daquelas pessoas que achavam que ele teria sucesso em Hollywood. Éramos tantos naquela época quanto somos hoje. Consegui um emprego decente e um carro bom o suficiente para poder voltar para casa pelo menos uma vez por ano para visitar minha família. Acredite, eu não conseguiria fazer com que nenhum deles dirigisse até a Califórnia para me ver. Se você já fez uma longa viagem de carro, sabe como é. Pode levar muito tempo para chegar aonde você está indo. E naquela época, não tínhamos internet para checar o clima durante toda a viagem. Portanto, nem sempre era fácil saber o que esperar durante todo o trajeto. Muitas vezes, eu me deparava com tempestades de raios, tempestades de neve ou muitos outros tipos de clima. Eu tinha 20 e poucos anos quando fiz essa viagem. Já tinha feito a maior parte da minha viagem e estava me aproximando da última parte dela. Essa seria a última noite em que eu teria de dirigir e chegaria à casa dos meus pais na noite seguinte. Bem, em algum momento da tarde, devo ter pego um sistema de tempestades realmente enorme. Eu vi as tempestades no céu muito antes de encontrá-las. E quando as encontrei, elas duraram muito tempo. Houve trovões, relâmpagos, ventos e até granizo em certos trechos da viagem. Sinto-me um pouco feliz por não ter encontrado nenhum tornado. Mas o clima era realmente extremo e permaneceu assim por muito tempo. Parei em uma cidade para encher o tanque de gasolina. Enquanto estava lá, notei um cara andando pelo posto. Ele parecia ser alguns anos mais jovem do que eu. Estava vestido com uma jaqueta verde escura e carregava uma mochila. Ficou óbvio para mim, imediatamente, que ele estava tentando pedir carona. Eu já havia pegado carona antes. Nunca tinha tido problemas com isso. Mesmo assim, entrei na loja e peguei alguns itens antes de finalmente decidir oferecer-lhe uma carona. Mas, quando saí e estava pronto para voltar para a estrada, decidi pelo menos abordá-lo e ver para onde ele estava indo. A princípio, ele parecia muito simpático e agradável. Disse-me que era um estudante universitário e que estava apenas tentando voltar a estudar. Ele havia ficado com alguns amigos durante as férias, mas eles não lhe deram carona de volta. Então, ele estava pedindo carona nos últimos dias, tentando voltar para o campus. O campus de sua faculdade ficava no caminho. Na verdade, seria uma viagem muito curta. Ele estava quase chegando em casa e provavelmente poderia ter ido a pé se realmente quisesse. Então, concordei em lhe dar uma carona. Não me agradava a ideia de alguém ter de sair na estrada caminhando com esse tipo de clima. Além disso, eu não estava preocupado em pegar um caroneiro. Eu havia pegado carona várias vezes quando era mais jovem, e por algum motivo, nunca pensei que o caroneiro pudesse ser a pessoa perigosa. Sempre presumi, erroneamente, que deveria ser a pessoa que estava dirigindo o carro. Na primeira parte da viagem, tudo parecia bastante normal. Tivemos a conversa fiada de sempre, que qualquer pessoa tende a ter em uma situação como essa. Eu lhe perguntei sobre coisas como a escola, e ele respondeu às perguntas. Ele me perguntou o que eu estava fazendo dirigindo naquele clima, e eu disse que estava visitando minha família. Foi agradável, e sim, foi basicamente isso. No entanto,
À medida que nos aproximávamos da cidade onde ficava o campus, seu humor começou a mudar. De início, ele estava decente e muito falante, mas aos poucos foi ficando quieto e começou a parecer agitado. Eu queria perguntar a ele o que estava errado, mas por algum motivo me senti muito estranho ao fazer isso. Assim, não perguntei a ele, mas continuei falando. Também fiquei de olho nele para ver se havia algo errado. Comecei a ficar realmente nervoso e a me perguntar se havia cometido um erro ao escolher esse cara. Mas ele não parecia irritado e não parecia incomodado por eu continuar falando quando ele foi se calando aos poucos. Na verdade, parecia mais que ele estava com medo de alguma coisa. Quando suspeitei que poderia ser medo, quis tentar descobrir o que poderia estar assustando-o. Mas mais uma vez, me senti estranho ao falar sobre isso com ele. Então guardei isso para mim e só falava sobre coisas que eu achava que não o perturbariam. Quando chegamos à cidade, ainda estava chovendo muito forte lá fora. Perguntei se ele queria que eu o levasse ao campus e ao seu dormitório, mas ele balançou a cabeça e meio que murmurou para mim que não morava em um dormitório. Ele disse que me daria instruções sobre como chegar à casa dele fora do campus e me disse para fazer algumas curvas depois disso. Entretanto, além de me dar instruções, ele ainda não disse mais nada. E de fato, parecia mais agitado. Ele me disse para virar na rua onde ficava a casa em que ele estava hospedado. Parei em frente à casa e ele me pediu para tocar a buzina uma vez para avisar seus colegas de quarto que ele estava em casa. Ele explicou que não tinha a chave da casa. Embora eu tenha achado seu pedido estranho, eu o fiz. A luz da varanda da frente se acendeu. Então vi a porta se abrir e alguns homens saírem pela porta da frente. Eles começaram a caminhar até o carro. Do nada, ele me disse para ir embora. Olhei para ele de forma estranha e sua agitação se transformou em pânico total. Ele começou a bater em sua perna com o punho e a me pedir para ir embora o mais rápido possível. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas ele realmente parecia assustado. Então coloquei o carro na marcha e saí pela rua. Olhando pelo espelho retrovisor enquanto dirigia, percebi que os rapazes estavam correndo pela rua em nossa direção. Um deles estava gritando e berrando alguma coisa. É claro que eu estava em um carro e não havia como eles nos acompanharem. Meu passageiro me disse para virar e me orientou a fazer várias curvas diferentes muito rapidamente. Fiz o que ele mandou, mas continuei perguntando o que estava acontecendo. A princípio, ele não disse nada, mas continuou me dizendo para ir em determinadas direções. Quando finalmente paramos em um estacionamento, ele me disse para parar o carro. Eu estava muito confuso com o que estava acontecendo, mas a maneira como ele estava agindo era preocupante o suficiente para que eu fizesse o que ele disse. Ele então me explicou que o que estava acontecendo era um golpe. Ele deveria pegar uma carona, levar o motorista até a casa, e as pessoas da casa iriam roubar o motorista. Foi por isso que ele me pediu para tocar a buzina. Ele disse que não se sentia confortável com a ideia e mudou de ideia no último minuto. Foi por isso que ele ficou tão agitado no carro mais cedo. Ele pediu desculpas e, antes que eu pudesse responder, abriu a porta e saiu correndo em meio à tempestade. Sinceramente, fiquei atônito com o que aconteceu. Não tinha percebido o quão perto eu estava de ser roubado e sabe-se lá o que mais por esse caroneiro e seus amigos. Fiquei grato por ele ter mudado de ideia, mas comecei a me preocupar com o que aconteceria com ele quando se encontrasse com seus amigos novamente. Será que eles o puniriam por ter desistido? Dei algumas voltas de carro para ver se o encontrava, mas ele desapareceu na tempestade muito rapidamente. Depois de um tempo, desisti e retomei minha viagem de volta para casa. O restante da viagem transcorreu sem problemas e eu me diverti muito com minha família. Quero falar sobre isso para garantir que todos sejam cautelosos e mantenham a cabeça fria o tempo todo. Agora, para contextualizar, eu morava no meio do nada no Canadá. Era uma cidade antiga que tinha vários prédios abandonados devido à ausência de moradores. Eu e muitos amigos estávamos cansados da falta de opções de entretenimento para nós, então o que fizemos foi explorar esses prédios abandonados. Antes da experiência sobre a qual falarei agora, nunca havia acontecido nada muito louco conosco. Ocasionalmente, víamos um pouco de sangue como líquido e vimos um pentagrama no chão de alguém que havia ido a uma casa anteriormente, mas nada muito ruim.
Até a última vez em que fui explorar prédios abandonados. Quando eu era mais jovem, costumava ir a uma creche que era parte de um hospital psiquiátrico. Uma combinação estranha, eu sei. Ele fechou devido à falta de pacientes e de crianças na creche. Há alguns anos, decidi voltar para lá com meus amigos. Para fins de contextualização, eu tinha 15 anos quando isso aconteceu, e a maioria dos meus amigos tinha a mesma idade. Quando chegamos lá, foi um tanto clichê. Havia neblina, estava bastante escuro e chovia um pouco. Fomos até o portão principal, que estava fechado com cadeado. Decidimos ajudar uns aos outros a pular o portão e fizemos muito barulho. Estávamos rindo e gargalhando o tempo todo, sem suspeitar do que estava por vir. Olhamos ao redor do pequeno playground, ou parquinho, com as lanternas que tínhamos em nossas mãos. Mesmo com nossas lanternas um tanto potentes, nossa visibilidade era bastante limitada. Decidimos entrar no prédio em ruínas. Vidro e sujeira rangeram sob nossos pés quando entramos na seção de creches do complexo. Ainda havia legos velhos, lascas de madeira de móveis anteriores, bonecas e brinquedos velhos e rasgados espalhados. Quanto mais andávamos pela seção da creche, naturalmente ficávamos cada vez mais silenciosos, até que tudo o que conseguíamos ouvir era o barulho da sujeira sob nossos pés. Encontrei alguns lápis de cor em um recipiente de plástico no canto da sala. Fui até lá para pegá-los quando, de repente, ouvimos um forte estrondo vindo de trás de uma porta de metal que dava acesso à ala psiquiátrica do prédio. Há 2 anos, quando minha filha autista tinha problemas para dormir à noite, ela tinha 1 ano e meio na época, eu a colocava na cadeirinha do carro e a levava para passear. Essa era uma das únicas maneiras de ela dormir profundamente, e eu morava com meus pais em um bairro agradável. Então, certa noite, eu estava dirigindo e minha filha finalmente tinha adormecido. Eram cerca de 9 horas da noite. Eu estava com fome e queria deixá-la dormir mais profundamente para poder mudá-la de lugar. Comprei comida em um drive-thru e parei em uma rua lateral ao lado do restaurante para poder comer. Estou terminando de comer e olho para trás para ver como está minha filha. E de repente, uns faróis super brilhantes passam por trás de mim, um pouco perto demais. Aceno pedindo desculpas. Nenhum dos meus vidros é fumê e eu costumava dirigir um Jeep Compass. Então, o vidro traseiro era grande o suficiente para que eles me vissem, presumindo que quem quer que seja está tentando estacionar na casa que fica em frente. Então me afasto e começo a descer a rua. E quando chego ao final do quarteirão e dobro a esquina, vejo os faróis novamente. Não tem problema. Essa é uma rua secundária semi-ocupada e as pessoas passam por ela o tempo todo. Só que essa pessoa está andando na minha cola como se eu não estivesse indo rápido o suficiente. E eu fico irritada e mudo de faixa para sair do caminho dela. Nesse momento, percebo que o carro é o mesmo sedã que havia parado atrás de mim na última rua. Mas agora eles estão perto demais para que eu possa ver a marca do carro e os faróis altos estão ligados. Então não consigo ver nada atrás de mim. Eu me xingo por não ter prestado mais atenção ao carro antes. Eu não queria ficar paranoica. Então peguei algumas ruas secundárias desnecessárias e passei pela minha vizinhança. Só que essa pessoa estava atrás de mim, curva após curva e mudando de faixa após outra. Entrei em pânico e liguei para o meu pai. Sei que deveria ter chamado a polícia, mas eu tinha 21 anos e fiz a primeira coisa que me ocorreu, que estava no trabalho, a meia hora de distância. Ele tinha uma recepção péssima e decidiu me ligar de volta do telefone fixo de seu trabalho e estava no celular com o departamento do xerife do nosso bairro. E eles me disseram para dirigir até a delegacia. Já se passaram quase 40 minutos desde que a pessoa começou a me seguir e continuou a me seguir cada vez mais de perto. A essa altura, eu estava furando os semáforos e desviando, apenas tentando chamar a atenção de alguém. Dirijo até a delegacia e não há ninguém lá. Nenhum carro, nenhuma viatura, ninguém no escritório do departamento, nem mesmo nenhum carro no pequeno estacionamento. E eles querem que eu entre no estacionamento e espere por um policial. Estou sozinha. Meu filho de 1 ano de idade está agora agitado no banco de trás. E só há uma maneira de entrar ou sair do estacionamento. Passo pela delegacia e digo ao meu pai para dizer ao policial ao telefone que se dane, pois não havia ninguém lá.
Vejo um carro do xerife no semáforo à frente e começo a buzinar e piscar os faróis, enquanto ele atravessa o cruzamento para o qual estou indo e não percebe o que estou fazendo ou ignora. Já se passou um pouco mais de 1 hora, e a pessoa já tocou na parte de trás 4 vezes. Por fim, vi outro carro do xerife e simplesmente buzinei, e acho que ele percebeu, pois deu um e voltou em nossa direção. Ao fazer isso, o carro atrás de mim desapareceu no shopping do outro lado da rua, e o policial o seguiu. Fui instruída a voltar para a delegacia e esperar. Assim fiz, e por fim, fiquei esperando tanto tempo que entrei, trancando 3 vezes a porta do carro porque estava apavorada. O escritório não tinha ninguém, exceto um telefone de emergência na mesa, que só me conectava a outros ramais. Para encerrar a história, eles me fizeram sentir maluca e disseram que nunca encontraram o carro, que tudo o que podiam fazer era registrar uma declaração, já que tecnicamente nada havia acontecido. E ele se ofereceu para seguir a mim e a minha filha até em casa. Mas foi embora assim que estacionei o carro, enquanto eu levava minha filha adormecida para dentro de casa, tremendo tanto que não conseguia destrancar a porta. Subi correndo para o quarto da minha mãe. Ela estava tomando analgésicos após um procedimento cirúrgico, portanto estava dormindo. Acordei-a aos prantos e contei o que havia acontecido. Levei 2 dias para voltar a dormir à noite e até hoje me recuso a fazer viagens noturnas com minha filha. Todos olhamos uns para os outros, com medo em cada um de nossos olhos. Brian continuou caminhando em direção aos sons. Pensamos em voltar atrás por 1 segundo sem Brian, imaginando se algum fantasma ou algo assim estava no prédio. Mas não podíamos fazer isso com ele. Quanto mais nos aproximávamos, mais eu sentia que estava sendo observado. Quando finalmente entramos em uma sala à direita, que cheirava a carne podre, à nossa frente havia um cervo morto. Suas vísceras estavam espalhadas por todo o chão, manchando o concreto. Um amigo meu estava com o estômago muito fraco e vomitou por todo o chão. Foi quando ouvimos um sussurro vindo de algum lugar. Brian apontou sua lanterna para o canto da sala, onde um homem de cabelos curtos estava de cabeça baixa. Ele usava uma camiseta verde brilhante manchada com o que presumo ser sangue e calças bege rasgadas. Não usava meias e seus pés pareciam danificados. Ele estava se contorcendo esporadicamente e continuou a resmungar mesmo depois que o vimos. Ficamos olhando para ele por uns bons 30 segundos antes que ele fizesse seu primeiro movimento real. Ele olhou para nós com um sorriso assustador que nos causou arrepios na espinha. "Vocês estão aqui para o banquete?" Ele disse cada palavra com inflexão e intensidade variadas. Isso nos levou ao limite e saímos correndo daquele cômodo de volta para a creche. A porta ainda estava aberta e decidimos tentar fechá-la, mas a ferrugem e o peso puro da porta quase a mantiveram aberta. Foi preciso que 3 de nós puxássemos com toda a nossa força para fechá-la. Pouco antes de fecharmos, eu ainda podia ver a silhueta do homem nos observando. Seus dentes brancos eram a única outra característica humana que eu podia ver. Ficamos sentados atrás da porta de metal, recuperando o fôlego por 1 segundo, todos olhando um para o outro para confirmar que todos tínhamos visto a mesma coisa. Depois de um pouco de respiração difícil de cada um de nós, ouvimos uma leve batida na porta. Foi quando decidimos que era hora de ir embora. Saímos completamente da vizinhança e corremos para casa. 1 ano depois de termos visitado aquele local, a polícia voltou para fazer uma busca de rotina na área e encontrou o homem. Foi declarado que esse homem costumava ir para a ala psiquiátrica antes de ela fechar. Ele fugiu da instituição para a qual foi transferido e viveu da vida selvagem ao redor do complexo. Quando os policiais o trouxeram, ele tinha uma série de doenças e enfermidades causadas pela ingestão de carne crua. Seu estado mental estava muito pior do que antes. Houve rumores futuros de que ele havia matado alguém na floresta enquanto procurava por comida, mas nada foi confirmado. A propósito, seu quarto ficava de frente para a floresta. Ela veio e nos contou. Então, eu abri as cortinas para ela. Estava escuro como o breu do lado de fora, e eu não conseguia ver nada além da fraca silhueta das árvores. Todos nós verificamos o lado de fora com uma lanterna, e minha tia jurou que viu 2 pares de pés se afastando em direção às árvores. Quando terminamos o dia,
Eu e meu pai saímos para verificar, mais uma vez. Ficamos chocados ao ver que outras pessoas em outros alojamentos tinham aberto as cortinas e estavam olhando para fora. Então, ouvimos o som de um helicóptero. Era um helicóptero da polícia e estava circulando bem baixo ao redor dos alojamentos. Depois disso, nós dois corremos para dentro e trancamos as portas. Também colocamos um frasco em cima da maçaneta da porta para que, se alguém tentasse abrir a porta, o frasco caísse no chão e nos acordasse. Passamos para o dia seguinte e estávamos prontos para ir embora, pois era nosso último dia lá. A faxineira veio e começou a nos contar sobre um assalto que aconteceu no alojamento ao lado do nosso. As pessoas que estavam lá dentro haviam sido esfaqueadas brutalmente. Ela disse que, aparentemente, um homem e uma mulher estavam observando as pessoas que se hospedavam nos alojamentos para descobrir quem roubar. Eu e minha família ainda achamos que essas duas pessoas estavam de alguma forma ligadas. Estou feliz por não termos sido nós. Meus amigos e eu olhamos uns para os outros. Como um todo, éramos um grupo de 5. A maioria deles eram muito corajosos e convencidos. Todos nós nos olhamos quando meu amigo Brian sugeriu que fôssemos ver de onde vinha o som. Pessoalmente, eu não gostava muito da ideia, mas com meu grupo de amigos não havia como alguém recusar uma coisa dessas. Todos nós nos amontoamos na porta e a abrimos. Ela estava enferrujada no chão e fizemos força para abri-la. Ao entrarmos, o cheiro e o odor metálico ficaram mais fortes, com um toque de outra coisa que eu não conseguia identificar naquele momento. Entramos com nossas lanternas apontadas em todas as direções, com Brian liderando o grupo. Os corredores eram apertados e à esquerda e à direita havia uma ou outra porta de metal, algumas com portas abertas. Senti-me um pouco claustrofóbico e com dificuldade para respirar. Enquanto continuávamos, Brian apontou sua lanterna para uma sala e recuou. Todos nós paramos de andar enquanto Brian entrava lentamente na sala. "O que é isso?" perguntei a ele. "Achei que tinha visto alguém aqui. Parece que está tudo bem agora." Para ser sincero, achei que ele estava apenas brincando conosco para aumentar nossa ansiedade. Mas olhando para trás, acho que ele foi totalmente honesto. Ele saiu da sala e continuamos caminhando para dentro da ala psiquiátrica, quando outro amigo rapidamente nos disse para parar. Paramos e todos ficaram ouvindo. À distância, à nossa frente, ouvimos o som sutil de passos ecoando pelo corredor. Minha família e eu estávamos de férias em Poconos, que é uma área montanhosa popular no verão e no inverno. A casa em que ficamos era no meio da floresta, e certa noite, os adultos decidiram ir a um bar e me encarregaram de ser a babá. Eu tinha cerca de 15 anos e estava cuidando de 3 crianças de 10 anos ou menos. Os adultos saíram e eu e as crianças estávamos jogando rock band, quando de repente, ouvimos uma batida forte na porta. Todos nós ficamos paralisados e olhamos para a porta. Ouvimos novamente. Então entrei em pânico e rapidamente corri para o banheiro com meus primos. Tranquei a porta e disse que precisávamos ficar quietos. Sei que foi uma reação exagerada, pois nem sequer olhei para fora. Mas eu tinha 15 anos e estava no meio da floresta. Meus primos ficaram assustados e começaram a chorar, e eu disse que estava tudo bem, que provavelmente era apenas um animal na porta. Olhei pela janela do banheiro e não vi nada, mas ouvi passos andando pela frente da casa. Ouvi outra batida na porta e comecei a entrar em pânico. Tentei ligar para o meu pai, mas não havia sinal. Liguei para todos os adultos que estavam fora e não havia sinal. Pensei, você deve estar brincando comigo. Achei que isso só acontecia em filmes. Isso foi na época em que eu tinha um celular flip, então deve ter sido por isso. Esperamos no banheiro pelo que pareceu uma eternidade. Então finalmente tive coragem de sair do banheiro e investigar. Andei calmamente até me certificar de que estávamos seguros. Então, abri a porta da frente e não vi ninguém. Mas vi marcas de arranhões na parte inferior da porta, o que era estranho. Isso significava que alguém devia estar chutando a porta, o que realmente me assustou. Tranquei a porta rapidamente e assistimos a um filme até minha família chegar em casa. Gostaria de ter visto quem estava do lado de fora, porque sempre me perguntam o que realmente estava acontecendo. Mas isso ainda me assusta até hoje.
Quem bateria na porta de uma casa no meio da floresta, isolada, tarde da noite, sem adultos? Preferi não correr o risco. Moro no Kansas e já dirigi por esse trecho oeste muitas vezes a caminho do Colorado. Não há absolutamente nada por muito tempo, e as poucas cidades minúsculas pelas quais você passa também são, em sua maioria, cidades abandonadas. Nunca precisei dirigir no escuro, mas não me assusto facilmente. E por alguma razão, parece que há muitas pessoas nesse estado estúpido que gostam de atrapalhar você tarde da noite na interestadual, se você for o único carro por perto. Lembro-me de 3 ocasiões em que um desses idiotas me ultrapassou, diminuiu a velocidade na minha frente até que eu tivesse que ultrapassá-lo, para que ele voltasse a acelerar e ficasse ao meu lado por muito tempo. Voltava para a minha frente e repetia até encontrarmos outro carro, e eles começavam a acelerar enquanto eu voava para a frente para fugir. Certa vez, alguém me seguiu até a fila do pedágio, depois de fazer o que acabei de descrever por cerca de meia hora, quando várias outras estavam abertas e vazias. Eu tinha uma etiqueta K e a funcionária me deu passagem, mas parei e disse a ela que o veículo atrás de mim estava me seguindo por quilômetros e quilômetros, que eles estavam passando e diminuindo a velocidade e agora me seguiam nessa pista. Ela me disse que eles não tinham uma etiqueta K e que, portanto, ela se certificaria de que levaria o tempo necessário para pegar o dinheiro deles e me daria tempo para passar. Bem, eles então deram ré e entraram em outra pista. Ela me disse para sentar e esperar que eles seguissem em frente. Ligou o sinal vermelho para que nenhum outro carro viesse atrás de mim. O outro carro esperou cerca de 2 minutos parado ali. A senhora chamou o outro funcionário do stand e disse para tirá-lo dali, pois ele estava me seguindo e estava sendo muito suspeito. Eles finalmente pararam devagar e dirigiram lentamente pela rodovia. Fiquei sentado no pedágio por mais 5 minutos. Saí na primeira saída e atravessei a cidade para chegar a uma estrada que levava à minha casa, a alguns quilômetros da cidade, porque estava com medo de que o carro tivesse parado na rodovia à frente para me esperar. Isso também aconteceu por volta das 2 da manhã. Que se danem as pessoas que fazem essa porcaria. É extremamente assustador e inquietante. Isso aconteceu há algumas semanas, e foi tão bizarro que ainda penso nisso de vez em quando. De qualquer forma, eu estava cuidando das minhas sobrinhas, 8 e 10 anos, porque minha irmã estava saindo para encontrar uma outra garota em uma cafeteria. Eu me ofereci para cuidar das minhas sobrinhas, já que a casa dela era boa e eu não tinha mais nada para fazer naquela noite. Então decidi, por que não? No início, apenas assistimos a filmes e jogamos videogame juntos. No final da noite, percebi que elas não tinham comido nada e perguntei se estavam com fome. As duas responderam não, em um primeiro momento, e foi então que eu disse que poderia fazer uma quesadilla para elas, ou qualquer outra coisa que quisessem. Elas ainda responderam não. Quando falei em pizza, eles imediatamente gritaram sim. Claro que sim. Bem, foi uma má ideia naquela noite. Quando liguei para a Pizza Hut local, pedi 2 pizzas grandes para serem entregues. Lembre-se de que saí para fazer essa ligação telefônica. Bem alto, devo dizer, porque lá fora estava um silêncio total. Só saí porque notei uma sacola na rua e pensei que fosse minha ou de outra pessoa. Era apenas lixo quando olhei de perto. Presumo que seja o saco de lixo do vizinho. Passaram-se 20 minutos e ouvi a campainha da porta tocar. Era a entregadora da Pizza Hut. Paguei a ela em dinheiro e levei as pizzas para a cozinha, onde minhas sobrinhas estavam comendo. Foi aí que as coisas estranhas aconteceram. Não se passaram nem 10 minutos e ouvi a campainha da porta tocar novamente. A princípio, fiquei cético e olhei pela janela. A essa altura, já era difícil ver alguma coisa. Abri a porta e fui recebido por um senhor de idade com uma caixa de pizza na mão. Ele me disse: "Olá, filho. Recebi a pizza que você pediu." Tentei responder de uma forma que desviasse a situação. "Ah, me desculpe. Eu não pedi nenhuma pizza. Você deve ter pego no local errado." Foi quando tentei fechar a porta, mas ele empurrou sua mão com força na porta. "Tem certeza?" Ele respondeu. Respondi com firmeza.
Sim. E fechei a porta. Achei que era o fim. É que uma das minhas sobrinhas me disse: por que há um homem parado do lado de fora da nossa casa? Eu estava confuso, mas meu coração começou a bater forte quando pensei que era o mesmo homem de antes. Eu estava certo. Era o mesmo homem que ainda estava do lado de fora da casa, com a caixa de pizza na mão. Fiquei absolutamente furioso. Abri a porta furiosamente e gritei para ele que chamaria a polícia imediatamente. Ele saiu correndo. Minha irmã chegou 2 horas depois e eu lhe contei o que havia acontecido. Ela ficou imediatamente preocupada e perguntou quem era. Eu lhe disse que era um homem idoso que se fez passar por um entregador de pizza. Não sei o que ela fez depois que eu lhe contei. Não tenho certeza se ela chamou a polícia para registrar um boletim de ocorrência ou não.